dia, boa tarde, boa noite. A gente vai agora ver a matéria final da nossa disciplina de proteção e higiene radiológica. É, a matéria de agora é o planejamento de um serviço radiológico. É, o planejamento desse serviço radiológico, ele também é determinado por algumas normas já descritas pela Anvisa e é exatamente como a gente bota em prática tudo que a gente viu de proteção radiológica. Então, para a gente colocar em prática o que a gente viu em proteção radiológica, a gente precisa de um planejamento de um serviço radiológico. Não é chegar lá e tocar a rotina e achar que a gente está fazendo a proteção de forma adequada. Então, tudo tem que ser documentado, tudo tem que ter um relatório, tudo tem que ser aferido periodicamente para que a gente tenha um controle de toda a dose de radiação que o serviço está emitindo, que o paciente está sendo exposto, que o indivíduo ocupacionalmente exposto está recebendo. Então, tudo isso deve ser registrado de forma sistemática. E por isso que a gente tem um planejamento de serviço radiológico. Vou fornecer esse material para vocês na tutoria. Eu tive dando uma olhada na apostila. Lá na apostila, a gente tem uma parte de planejamento de serviço radiológico descrito pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. É uma forma de planejamento, é correto o que está na apostila, principalmente para quem trabalha na área de energia nuclear, ou então quem trabalha na área de diagnóstico e tratamento radiológico com material radioativo, por exemplo, na medicina nuclear. Para quem trabalha mais com raio-x, tomografia, essas observações que a gente vai fazer na aula de hoje são mais pertinentes do que o que está na apostila. Então, eu queria que vocês agregassem aquelas informações que tem na apostila com esse material que eu vou fornecer no fórum de planejamento de um serviço radiológico. Ok? Então, vamos lá. Para uma abertura de um serviço de radiodiagnóstico, são necessários alguns documentos. O memorial descritivo de proteção radiológica constitui um desses documentos, que é exigido pela vigilância sanitária e deve conter, no mínimo. Então, em relação à proteção radiológica, então a Anvisa existe para quando a gente vai abrir um estabelecimento de saúde, sobretudo um estabelecimento de saúde que envolve radiação ionizante, diversos documentos. Mais especificamente para proteção radiológica, que é o que condiz a nossa disciplina, o documento chama-se Memorial Descritivo de Proteção Radiológica. E o que tem que ter dentro desse memorial descritivo? Todo o planejamento do serviço radiológico, incluindo descrição do estabelecimento e de suas instalações, programa de proteção radiológica e relatório de aceitação da instalação. E o que vem a ser isso? Descrição do estabelecimento e de suas instalações. Primeiro, identificação do serviço e seu responsável legal. Então, cada serviço tem que ter um responsável legal. É o CNPJ mesmo. Lá no CNPJ vai estar descrevendo o que faz aquele estabelecimento e quem é o responsável legal por aquele CNPJ. Isso tudo está no cartão do CNPJ e também deve estar descrito nesse memorial descritivo. 2. Relação dos procedimentos radiológicos implementados. Então, o que aquela clínica vai fazer? Tem que estar descrito lá. Faz raio-x, então tem que estar. Faz tomografia, tem que estar lá. Faz mamografia, tem que estar lá também. Faz cintilografia. Todos os procedimentos que estão sendo feitos naquele estabelecimento tem que estar nesse manual descritivo. Então, faz parte do planejamento. 3. Descrição detalhada dos equipamentos e componentes, incluindo modelo, número de série, número de registro no Ministério da Saúde, tipo de gerador, ano de fabricação, data da instalação, mobilidade e situação operacional. Tudo relativo ao cada equipamento que trabalha. Então, tem um equipamento de raio-x. Então, tem que ter no documento o número de série dele, qual o modelo dele, qual o número de registro na Anvisa. Por quê?
Primeiro, se tiver algum problema, quando você entrar em contato com o fornecedor, você vai ter que fornecer esses dados para ele tentar resolver o problema. Segundo, aconteceu algum acidente de trabalho ou acidente com o paciente. A Anvisa vai pedir todos esses dados que a gente falou aqui agora. A Anvisa vai exigir que a gente passe tudo isso para ela estudar por que e como aconteceu esse acidente. Então, no manual descritivo, vai ter que ter todos esses dados de cada equipamento. Vai ter que ter do raio-x, da tomografia, do equipamento de cintilografia, do que tiver naquele serviço, tem que ter esses dados. Programa de proteção radiológica, exatamente o que a disciplina fala sobre a proteção radiológica. Então, tem que ter um planejamento dessa proteção radiológica. Relação nominal de toda a equipe, suas atribuições e responsabilidades com respectiva qualificação e carga horária. Então, para cada funcionário, a menina da recepção, então, o que ela faz, por quê? Porque o que ela faz vai determinar exatamente o quanto ela pode estar exposta àquela radiação. Então, qual a qualificação? O cara é técnico, o cara é biomédico, o cara é tecnólogo. O que aquela pessoa faz? Tem que também estar lá no planejamento, no manual descritivo. E qual a carga horária? A gente sabe que, como a gente viu na aula de orientações gerais, quanto mais tempo a pessoa está trabalhando, mais tempo ela está sendo exposta àquela fonte radiológica. Então, tudo isso tem que estar também no manual. Programa, instruções a serem fornecidas por escrito à equipe, visando a execução de atividades em condição de segurança. Geralmente, as empresas pegam isso, colocam no manual descritivo e depois elas vêm e destrincham isso em POPs. O que é POP? Procedimento operacional padrão. Para cada tipo de exame tem um procedimento operacional padrão. Então, para tal raio-x eu vou posicionar assim, vou fornecer tal dose, vou orientar meu paciente a fazer isso. No tórax eu vou ter que pedir apneia com o pulmão cheio de ar, com o pulmão sem nenhum ar. Tudo isso tem que estar no POP. Na tomografia eu vou fazer tal procedimento. Tudo isso daí tem que estar nesse documento. E também das condições de segurança. Se acontecer isso, o procedimento vai ser aquele. Isso é planejar um programa de proteção radiológica. Para cada não conformidade já tem uma ação planejada para que o evento ele não seja pior do que poderia ser. Programa de treinamento periódico e atualização de toda a equipe. Então, dentro da proteção radiológica, a gente tem que ter um programa de treinamento periódico e atualização de toda a equipe. Apareceu uma nova técnica que reduz a dose, então isso é uma atualização. Treinamento periódico, por quê? Lembra que a gente falou que para o paciente, quanto menor tempo de exposição, menor a dose que ele vai estar tomando. Então, se a gente treina regularmente, a técnica de cada um vai ser melhor e vai impedir que tenha que repetir alguma incidência, repetir algum exame, e isso reduzir a quantidade de radiação que o paciente e até o próprio técnico está sendo envolvido. Então, o programa de treinamento periódico também está dentro do planejamento de programa de proteção radiológica. Sistema de sinalização e aviso de controle nas áreas. Então, dentro da unidade, tem que ter um sistema de sinalização, onde a saída, onde, por exemplo, no equipamento, eu preciso fazer uma parada súbita do equipamento, porque teve algum acidente de trabalho. Então, lá, qual o botão que eu consigo desligar de forma rápida. Avisos e controles de cada área, né? Essa é uma área aqui que só funcionário pode entrar. Essa é uma área aqui que tem radiação, por exemplo, na medicina nuclear, né? Tem a área lá onde tem um radiofármaco. Então aqui só o paciente ou então a pessoa que está manipulando pode entrar. Toda essa sinalização tem que estar dentro do planejamento. Programa de monitoração diária, incluindo verificação das blindagens e dispositivos de segurança. Então, o programa de como a gente vai monitorar cada área e quais são as blindagens, se
vamos supor, tem um vidro rachado ali que está diminuindo a blindagem daquela sala, se tem algum ambiente onde que tem que ser um concreto mais denso e não está tendo, tudo isso aí tem que estar no planejamento. Tem que monitorar cada tipo de área para ver se a blindagem e a segurança está lá. Se tem extintor de incêndio naquela área, se tem risco de incêndio, tem que ter um extintor próximo. Tudo isso daí tem que estar no planejamento e faz parte da proteção radiológica. Programa de monitoração individual e controle de saúde ocupacional. Exatamente, tem que ter uma empresa especializada dentro daquele serviço de radiologia que seja capaz de monitorar individualmente e controlar a saúde ocupacional, fazendo exames periódicos, fornecendo e avaliando os dosímetros. Isso tem que estar dentro do programa de proteção radiológica. Tem que ter, geralmente, uma empresa terceirizada que faz isso, mas todo serviço de radiológico precisa de ter essa monitoração individual e o controle de saúde ocupacional. Descrição das vestimentas de proteção individual com respectiva quantidades por sala. Então, descrição de vestimenta de proteção individual. Então, em cada sala, aqui vai ter que usar avental de chumbo. Aqui tem que usar, não precisa de avental de chumbo, mas precisa de jaleco, porque tem risco de exposição de risco biológico. Tem que usar luva, porque vai ter que fazer uma punção venosa. O enfermeiro tem que usar a luva. Tudo isso tem que estar dentro do programa de proteção radiológica, porque também faz parte da proteção individual. Descrição de sistema de assentamentos de cada unidade. Tem que ter essa descrição do sistema. Programa de garantia de qualidade, incluindo o programa de manutenção dos equipamentos de raio-x e processadores. Então, tem que ter o programa de garantia de qualidade fornecido pela empresa que fornece o equipamento. Tem que estar lá o programa de manutenção de equipamento. A manutenção é feita a cada 3 meses, a cada 6 meses. Tem que ter um programa periódico de manutenção desse equipamento, visando a qualidade e menor exposição do paciente e do indivíduo ocupacionalmente exposto. Procedimento para casos de exposição acidentais de paciente, membros da equipe ou do público, incluindo sistemática notificação e registro. Então tem que ter um procedimento para caso tenha alguma exposição acidental. Vamos supor que a gente mexe com medicina nuclear. Então quebrou um frasco de radiofármaco lá. Então teve uma exposição acidental. Para essa não conformidade, tem que ter um programa, tem que ter atuações de como que vai ser feito para conter isso e como a gente vai notificar, porque o órgão responsável vai ter que ser notificado também que houve esse acidente. E aí depois tem que fazer os controles, fazer exames periódicos e tudo. E isso tudo tem que estar dentro do planejamento também. E para finalizar, relatórios de aceitação de instalação. Isso é mais relacionado à parte técnica com o fornecedor de cada equipamento. Então precisa desses documentos para garantir que o equipamento está fornecendo a qualidade necessária para os exames e que não está tendo nenhuma exposição inadequada dos pacientes e nem dos indivíduos. Então, quais são esses documentos? Relatório de teste de aceitação do equipamento de raio-x, emitido pelo fornecedor após sua instalação, com aceite do titular do estabelecimento. Então, o fornecedor emite um teste de aceitação e quem é o titular, o responsável pelo estabelecimento, verifica que se está tudo ok e assina lá. Relatório de levantamento radiométrico emitido por especialista em física de radiodiagnóstico ou certificação equivalente, comprovada a conformidade com os níveis de restrição de doses estabelecidas nesse regulamento. Então, o físico vai lá, faz um relatório da radiação que está sendo emitida e tudo, e isso é documentado e fiscalizado periodicamente. Certificado de adequação de blindagem do cabeçote emitido pelo fabricante. Então, também um certificado de adequação da blindagem do equipamento, da sala, de tudo tem que ser fornecido também para garantir que exposições mais do que permitido não está sendo feita para a população em geral e para quem está quem está trabalhando lá na área. Então todos esses são documentos que tem que estar no planejamento, no manual descritivo de proteção radiológica, e é importante que quem está coordenando esse serviço faça esse planejamento, faça esse levantamento
e garanta que tudo isso seja seguido para que a gente possa ter uma proteção adequada quanto aos níveis de exposição à radiação. Então era isso que eu queria falar nessa aula. Eu vou fornecer esse material e a gente discute depois se ficou dúvida quanto a todos esses relatórios e planejamento que a gente faz para execução e funcionamento de um serviço radiológico. Muito obrigado e a aula de hoje é isso.